Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar mais um episódio do Freud Convida. E eu tenho o prazer de receber essa grande profissional de arquitetura que é referência no mercado, a arquiteta Grace Dantas. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura, sobre mercado, cidade e um olhar criativo por trás dos projetos que vêm transformando São Luís e outras cidades. Então, para essa conversa, eu tenho a honra de receber uma profissional que vem ganhando destaque pela assinatura de projetos marcantes, contemporâneos e cheios de personalidades. Estou falando de Grace Dantas. Grace, Obrigada pelo convite, Freud. seja Estou muito lisonjeada com bem-vinda. esses elogios. É um prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço a participação. A gente estava trocando ideia esses dias, muitas ideias em comuns, né? Sim, E foi muito bem recebido esse convite. Acho que a gente precisava estender esse papo, né? Que a gente teve aí no dia do evento para as pessoas compartilharem com a gente. sim. Eu sou um defensor, né, desses projetos. Eu tenho mais de 15 anos já no mercado imobiliário. E eu sempre falo para os construtores, donos de incorporadoras, quando eles pedem minha opinião, eu trabalho com imóveis de alto padrão, eu digo que é muito importante ter projetos que façam o cliente ter vontade de mudar de imóvel, Uhum, porque os nossos clientes, eles já possuem um imóvel bom, né? Então, isso. como é que eu vou visitar, Grace, um cliente, né? Ele pensa logo que trabalho é me mudar, né? Mas Exatamente. com vocês aí, contigo, arquiteta, né? Fazendo alguns projetos que faz o cliente ter essa vontade de dizer eu vou me mudar, eu quero morar nesse prédio com essa fachada imponente. Então, assim, Grace, me conta um pouco, né? O que a tua trajetória profissional, desse teu momento. Hoje eu falo, a gente tem o prazer de falar quando vai apresentar para um cliente. Olha, eles perguntam já aqui em São Luís Uhum. quem assina esse projeto. Aí a gente fala Grace Dantas. Oh, Os clientes gente. já esperam. É, isso é verdade, Freud, assim, ao longo desses últimos anos, né, são quase 20 anos, né, de carreira na arquitetura aqui no Maranhão, e nesses últimos anos a gente teve uma atuação mais efetiva junto desses empreendimentos imobiliários de alto padrão, né. E isso que tu tá me falando, eu acho que é o ápice profissional, né, de todo arquiteto, quando a gente passa não só colaborar com o desenvolvimento do projeto, mas também para agregar valor dentro daquele empreendimento. Então, realmente, esses últimos anos, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito assíduo, né, de qualidade da entrega dos nossos projetos, de realmente fazer uma escolha em quais projetos a gente vai estar participando. Isso hoje é um cuidado que eu tenho dentro do escritório, né, de saber falar alguns nãos, né, de saber Sim, identificar quais são aqueles projetos que realmente fazem sentido a gente participar, os projetos que a gente vê que estão alinhados com o que eu acredito dentro da arquitetura, com o que eu quero que meus clientes se identifiquem. Então, hoje, a gente também passa essa credibilidade, né, junto aos clientes que a gente atende, junto aos projetos que a gente assina, de algumas pessoas que me dão esse feedback, de falar, Grace, o projeto é teu, então a gente já sabe que é uma coisa que vai ter muita qualidade, que a construtora vai entregar alguma coisa fiel ao que foi projetado, porque esse é um cuidado que eu tenho hoje quando a gente seleciona os convites que a gente recebe para os empreendimentos. e eu acho, Grace, isso muito importante. No nosso ramo aqui do mercado imobiliário de corretor, São Luís tem 8.000 corretores com Cresce, né, registrados. Muita gente. Aí imagina, né? Mas assim, que trabalham imóveis de alto padrão, nós sabemos quem são os profissionais. Então, assim, eu Uhum, posso também te falar que hoje eu seleciono muito quem são os meus parceiros, uhum, os construtores, quem são os principais players do mercado, essas construtoras que têm nome, têm história, que eu posso ter segurança em uhum. apresentar um projeto e saber que o meu cliente vai receber aquilo. A minha empresa é especialista em lançamentos imobiliários, né, de Hum. alto padrão. Então, eu vendo uma coisa que o cliente vai receber daqui a 3 anos, 4 anos, né? Então, a É. responsabilidade é grande. Realmente, o cliente tem que ter muito essa confiança, né? Isso. Em ti como corretor, que está ali, que está apresentando, e que tudo aquilo realmente vai ser entregue, né? Aí é importante a gente estar Uhum, sempre conversando, é, mostrando projetos como os que você está assinando,
que trazem valor Uhum. para os projetos. E o cliente, ele entende isso. Hoje Uhum. ele busca morar em uma boa localização, mas ele quer ter um projeto bonito que atenda às suas necessidades da sua família, né? Então, eu também digo muitos nãos, né? Porque o nosso escritório, ele é bem enxuto, nós somos bem focados, sabemos o que nós queremos. Então, assim, eu recebo muitos convites toda semana, vários empreendimentos estão sendo lançados, mas a gente não dá para abraçar tudo. É, eu acho que hoje quando a gente fala muito sobre isso, né, Freud, eu não sei se tu também tem esse questionamento de algumas pessoas, né? Ah, o alto padrão, o que é trabalhar com alto padrão? Ah, porque só quer trabalhar com rico. E na verdade não é isso. É a gente saber se especializar, né, dentro de um determinado segmento que é tão específico, né? Então é um pouco disso. Não é que você só quer trabalhar seguindo esse tipo de padrão, é porque você se tornou especialista em Sim, saber como orientar, saber como atender, o que é específico desse público. Então, é um pouquinho disso, é a gente saber realmente direcionar o nosso atendimento para ele ser feito com a melhor qualidade possível para esse público que a gente identifica, que é o que a gente está querendo atender, que a gente é especialista no atendimento, sim. né? Eu vou até te dar um exemplo disso que tu está falando, porque assim, o mercado imobiliário, eu sempre falo, quando eu faço os vídeos, a gente está conversando, entregando conteúdo, que nós atendemos necessidade dos nossos clientes. Então, eu vou Uhum. entender em que fase da vida ele está passando, se ele precisa ir para um imóvel maior, ou se de repente é um menor, porque os filhos estão se formando, estão indo para outra cidade, né? E semana passada, aconteceu um fato curioso de um cliente. Eu vendi um apartamento ali na Ponta da Areia, no Amiral, da Alfa, né? E o cliente me ligou do banco. Freud, eu estou aqui com a gerente do banco, ela vai fazer a emissão do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Uhum. São Luís do Maranhão, pessoal, a alíquota de ITBI é 2%, né? E o imóvel foi avaliado pela prefeitura em 12 milhões e meio, esse Nossa. apartamento, né? Então, daria 250 mil reais de ITBI. Mas aí ele ligou e fez o seguinte questionamento, porque o normativo da prefeitura diz o seguinte, que o valor deve ser cobrado ou em cima do valor de compra e venda ou do valor de avaliação, o que for o maior, né? Hum. A gerente do banco mostrou isso para ele, porque ele ia fazer um financiamento, só quem manda emitir ITBI é instituição financeira ou um cartório, quando é uma compra à vista, no momento da escritura. Mas ele me liga, Freud, isso está certo? Eu paguei nesse apartamento 8 milhões com as correções, como é que eu vou pagar um imposto agora em cima de 12 milhões e meio? Aí eu tenho uma assessoria jurídica lá no escritório que sempre a gente está recebendo as informações do Uhum. que está acontecendo na parte jurídica, na parte tributária. E eu tinha sido informado e vi uma matéria que as prefeituras elas não têm autoridade para arbitrar um valor e cobrar em cima do que ela avalia. Então, assim, cobrar um imposto em cima do valor de avaliação deixando o contrato de compra e venda, isso não é legal. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que tem que ser levado em consideração o valor do contrato de compra e venda. Então eu orientei ele, Uhum. disse, olha, ela vai emitir, você vai contestar e vai anexar o seu contrato de compra e venda. E a prefeitura vai acatar, porque existe uma decisão, eu até mandei para ele a decisão Uhum. do STJ. Resumo da história. O cliente me liga, Freud, eu economizei 80 mil reais, porque o imposto incidiu sobre 8 milhões, 2%, 160 mil, e a prefeitura estava cobrando em cima de 12 milhões e meio. Olha aí, Né? tá vendo? Então, assim, uma informação que esses nossos clientes, eles valorizam muito, né? Isso. Porque, imagina, a profissional lá, a gerente do banco, estava fazendo o trabalho dela, mostrou o Sim. normativo, mas ele também curioso e achou, que isso está estranho. Como é que pode a prefeitura se a prefeitura disser que vale 15 É. para ela arrecadar? Uhum. Então, gente, existe uma decisão do STJ, cliente orientado, economizou nesse valor e é isso, entendendo necessidades
e dar além Uhum. do que é preciso, né? Porque você poderia dizer, mas Freud, isso é papel do advogado, né? Mas a gente tem que estar, eu penso assim, por isso, Grace, que eu te convidei, porque eu gosto de saber o que, que a arquitetura tem de novo, o que a parte tributária está dizendo, a parte do direito, e isso faz com que os clientes valorizem. Então, quando eles me perguntam como é que você faz para atender cliente de alto padrão, eu digo, rapaz, seja inteligente e estudioso. Isso eles adoram, entendeu? Não é o carro que tu anda, não é a roupa que tu veste, mas O ter atendimento, conteúdo. né? É exatamente conseguir atender em todos esses pré-requisitos, vamos dizer assim. Quando ele contrata um corretor, ele não quer só um corretor que vai ali mostrar o produto, ele quer esse entendimento, ele quer esse cuidado, essa atenção. Da mesma forma como a gente faz nos projetos que eu desenvolvo hoje lá no escritório, esse atendimento com os nossos clientes. É a gente ter esse cuidado de entender o perfil do projeto, o perfil do cliente, a gente ter essa conversa, tudo isso faz parte desse atendimento de alto padrão. Ah, Grace, antes de seguir, eu vou te dar aqui um presente, né? Oba! Trouxe uma lembrança aqui para você. Vou até abrir aqui. Esse aqui é um livro. Não sei se Olha! você já leu. Não Arrume a li ainda, mas eu estava interessada em ler. Pronto. Esse livro, Arrume a Sua Cama, Uhum. ele é um best-seller. Foi o autor William McRaven, né? Quem que é o William McRaven? O William McRaven era um almirante da Marinha Americana. Ele foi o responsável pela captura de Osama Bin Laden, né? Então, o que ele fala? Esse livro ele é dividido em 10 capítulos. E ele fala que grandes coisas são feitas através de pequenas atitudes. Então ele diz assim: comece o dia arrumando a sua cama, né? Para mostrar que você tem disciplina, responsabilidade. E no decorrer ele vai contando algumas histórias de como que é a vida. Então, assim, esse livro eu achei fantástico. Quero te Legal. presentear. Eu acho que Obrigada, Freud, adorei. é uma leitura obrigatória para nós profissionais, para os nossos Sim. filhos, entendeu? Que ele coloca muitas situações, como às vezes o fracasso, Sim. em que aprender com o fracasso, né? Tirar umas lições. E eu vou te falar, esse aqui, por que eu não li ele ainda, mas eu já tinha visto falar dele, eu estava querendo ler, seria minha próxima leitura. Sim. Porque eu tenho esse hábito de arrumar a cama. Sim. E eu fiquei super curiosa para saber do que é que falaria esse livro. Eu falei, olha, é um hábito que eu já tenho. Legal, adorei. Esse aqui livro, já vai estar na cabeceira. Ele fala muito de disciplina, de determinação. Ele fala que a vida não é fácil, mas que tudo pode ser superado quando a pessoa tem disciplina, determinação, boas pessoas ao seu redor. Fala da importância das alianças, parcerias, né? Que é isso que nós estamos fazendo. Verdade. Devemos nos unir com pessoas que nos levem para frente. Quando eu estava vindo para cá hoje, Freud, eu estava vindo no carro conversando com uma arquiteta que trabalha comigo, e eu estava contando isso para ela, de alguns percalços que eu já passei, né, na minha vida. Um mais recente agora, eu falei, olha, eu só continuo sendo arquiteta ainda por insistência, porque é tanta aprovação que a gente tem no dia a dia, são tantas coisas que a gente passa, que as pessoas não fazem ideia, só veem a parte boa, mas é muita dedicação, é muita vontade de querer continuar, persistência, exatamente. Eu entendo, na nossa profissão, isso não é diferente, né? Às vezes a gente está com um contrato grande, o cliente liga, vou comprar, aí isso é sexta-feira, segunda-feira, ele, rapaz, eu repensei e desisti, declinei da compra, mas assim, desiste, outro compra. Situações, né? E a gente aprende, né? Vai aprendendo com cada negociação, então assim, essa é a vida do empreendedor, né? Exatamente, e até a força de vontade de não desistir, né? Sim. Então, Grace, continuando aqui, hoje você assina, né, projetos importantes, participa de grandes empreendimentos e vem construindo uma identidade muito forte dentro da arquitetura contemporânea. Eu queria começar te ouvindo sobre um momento da tua carreira, como você enxerga essa fase e o que você acredita que fez seu trabalho ganhar tanta força. Freud, eu estou realmente num momento particular, assim, né, de muito, como é que eu posso te falar? É gratificante esse momento que eu estou passando, porque realmente eu acredito que esse é um momento de maior reconhecimento profissional que eu estou tendo. A gente está participando aí dos últimos grandes lançamentos imobiliários da cidade
E eu sou especialista em empreendimento imobiliário pela FGV, né? Desde o começo da minha carreira, a gente já vem com um trabalho forte de atuação em muitos empreendimentos, mas eu acho que ao longo desses últimos anos, isso se tornou mais expressivo e de uma forma muito mais gratificante, que foi da gente conseguir realmente trazer essa assinatura autoral para os projetos, né? Eu tenho uma inquietação comigo em relação à arquitetura, que eu gosto muito de projetos diferentes. Eu gosto muito de tentar ousar o que é que está acontecendo no cenário da arquitetura a nível mundo, né? Eu adoro viajar, então é uma coisa que a gente tem que estar sempre antenado, estar sempre Quem acompanhando tudo são que as está tuas acontecendo. inspirações? Já que tu falou assim, você Ixi, viaja muito e tudo. menino, ultimamente as minhas, assim, a minha principal forma de inspiração é viajar, né? Assim, Sim, é meu praxe falar um pouco disso, mas a gente sair de dentro do nosso cotidiano, né? A gente fazer viagens, a gente acaba absorvendo de outras fontes, diferente do sim, convencional. Porque a gente pegar a inspiração hoje pelo celular, o algoritmo está ali sempre mostrando aquelas mesmas coisas para a gente. sim, Então, de concordo. uma certa forma, a gente também acaba ficando bitolado a só olhar aquelas mesmas coisas sempre, Sim. né? Então, hoje, as minhas inspirações, elas vão muito dos arquitetos renomados, né? A nível mundo. Oscar Niemeyer, meu Santiago Deus, Calatrava. Calatrava, Zaha Hadid. Então, enfim, os principais que a gente tem hoje, né? Só que eu gosto hoje de buscar essa inspiração em outros cenários, justamente para a gente pensar, para sair do óbvio, tentar pensar a arquitetura um pouco diferente. Eu gosto de consumir muito moda, eu acho que está muito relacionado com a arquitetura. Hotelaria hoje é uma coisa que me inspira demais, porque eu acho que hoje, quando a gente fala de arquitetura residencial de alto padrão, ela está muito relacionada com o que acontece na hotelaria, né? Então, hoje, para mim, os hotéis eles acabam se tornando destinos de viagens até. Sim, Eu vou para realmente conhecer o que tem no hotel, o que é que eu posso absorver daquilo para levar para uma residência, para um condomínio de sim. alto padrão, né? Então, hoje, essas são minhas principais fontes de inspiração e hoje os meus ídolos da arquitetura, o principal de todos, que eu acho que hoje é uma presença muito marcante nos meus projetos atuais, é o Oscar Niemeyer, o modernismo brasileiro, né? Essas formas fluidas que de uma certa forma parece novidade o que está acontecendo nessa arquitetura moderna contemporânea, mas que já se fazia aqui no Brasil há muito tempo atrás, com o nosso Oscar Niemeyer arrasando Sim, com concreto armado, né? Então, hoje a gente fala muito dessa arquitetura fluida, que ela é presente em sistemas novos, inovadores, novas tecnologias, mas se a gente for olhar um pouquinho para trás, isso já era presente na arquitetura brasileira na época do modernismo, e hoje ela está sendo tratada com uma nova roupagem, com novos materiais, uma outra linguagem, mas é nossa, né? É brasileira sim. e refletiu em tantos projetos na arquitetura mundo afora. Então, acho que hoje esse aí é o meu cenário ideal, assim. Eu acho interessante, você falou de hotel, desses grandes hotéis, resorts de luxo, que você busca inspirações neles. Eu também, quando eu viajo, né, eu procuro sempre estar aprendendo, né? Uhum. Eu trabalho com inteligência imobiliária, desenvolvendo, ajudando a desenvolver produtos. Nós já tivemos, né, a Sim, oportunidade sim. de desenvolver um produto junto, né? Juntos. Então, isso que você falou é porque esses clientes eles querem cada vez mais comodidade, Uhum. serviços. Então, Isso. eu sempre falo, quando vai se desenvolver um produto, são 3 perguntas que têm que ser respondidas: o que fazer, por que existe essa Uhum. necessidade e para quem? Quem é Isso. o público consumidor, É. né? Então, às vezes, eu já, vez por hoje mesmo, eu recebi uma ligação, tem um empreendimento que está passando por dificuldade de vendas, né? E o incorporador ele deixa para falar depois, ele já lançou, a velocidade de vendas não está legal, né? A concepção do produto, ao meu ver, eles pensaram muito em VGV, valor geral de vendas, quanto Uhum. mais arrecadar melhor, né? Sim. Mas aquele público, que é o público daquele empreendimento, de repente não compra a ideia daquele empreendimento. Sim. Então, quando acontece isso, não tem jeito. O incorporador construtor vai ter que absorver prejuízo, Uhum. né? Porque ele vai É. ter que baixar preço, porque no mesmo mercado existem outros produtos
com o dobro, o triplo vendendo. Por quê? Foi feito o dever de casa, entendendo necessidade, o que o mercado está precisando, né? Uhum. Eu até coloquei isso mais para frente, mas eu vou até já antecipar essa pergunta. Quando chega, Grace, lá no teu escritório, uma construtora incorporadora, Uhum. como é que eles fazem essa contratação? Eles chegam com uma pesquisa te dizendo, Grace, assim, eu sei que para o alto padrão, Uhum. né? Eles te deixam mais à vontade para que você defina como vai ser aquela fachada, aquele projeto, memorial descritivo. Depois a construtora vai ver o custo e vai ver qual é a sua margem, né? Não Uhum. tem. A matemática básica é essa. Quanto Uhum. custou, qual é a minha margem, mas existe todo o mercado Sim. e existe o concorrente, porque a gente não está só no mercado. Uhum. Como que é feito isso? Essas construtoras, elas chegam com essa pesquisa, elas te dão carta branca. Existe, na verdade, Freud, as duas situações, né? Uhum. Hoje a gente atende algumas construtoras já mais bem estruturadas, né? Que elas já vêm com o negócio todo pronto, que ela já tem o terreno, já fez uma pesquisa de mercado, ela já tem o entendimento do que é que vai ser feito ali, e ela chega para a gente e fala assim, Grace, ó, nesse empreendimento aqui tem que ter tantas unidades de tantos metros quadrados, e a gente acredita que o perfil é esse, né? Hoje a gente trabalha com médio alto, médio baixo eu já Uhum. não atendo. E em cima disso, eu tenho a liberdade de algumas propostas arquitetônicas, né? Uhum. Então, que infelizmente, esse que já vem muito engessado, acaba que a gente fica um pouco amarrado a fazer mais do mesmo, porque a gente está Sim, lidando ali com números, né? sim. E isso acontece, isso é real, a gente sabe que isso hoje domina 90% do mercado. Mas também existe aquelas pessoas que me procuram para um tipo de produto onde a gente vai entender a viabilidade do negócio. E aí eu te falo que esse eu me sinto até mais confortável de participar, porque esse me dá muito mais liberdade criativa em cima do projeto como um todo. É, às vezes eles vêm com um corretor já que está dando direcionamento do que ele acredita do produto, mas muitas vezes ele vem para realmente, vem com um terreno ainda. Grace, olha esse terreno, vamos estudar o produto, vamos ver o que é que está acontecendo, o que é que cabe. Então, a gente chega até nesse momento bem inicial, às vezes, da captação do terreno com alguns Sim. clientes. Então, a gente está com um determinado cliente que ele está querendo desenvolver, ele acredita muito nesse tipo de produto, que é de beira de praia. Então, ele está com alguns terrenos de beira de praia e ele quer ver qual desses terrenos vai dar um VGV melhor, vai dar um tipo de produto que ele acredita melhor. E a gente desenvolve junto, o que a gente chama no escritório de um estudo de viabilidade desse terreno, e a gente faz o traçado. Olha, esse terreno aqui a gente coube tantas unidades de tanto, vão ser casas. Então, dão 10 casas de 300 metros quadrados. Olha, esse outro aqui já dá essa possibilidade. A gente vê a legislação, o que é permitido, o que é que não é permitido. E, em cima disso, a gente vai elaborando esse projeto, né? Normalmente, nesse cenário, quando eles vêm, eles querem que a gente, como arquiteto, né, interfira um pouco mais e venha com um produto muito diferenciado. Então, eu tenho mais liberdade criativa em cima do meu projeto, porque ele não veio tão amarrado aos números que precisava ter. Ele está um pouco mais aberto a ver o que é que cabe, as possibilidades, né? Mas é uma parcela bem pequena É, quando vem com esse número para a gente, né? A maioria, como eu te falei, já chega com isso já bem mais amarrado, já vem, que são as construtoras que já estão mais consolidadas, que já têm uma movimentação mais ativa no mercado. que na verdade conhecem o público delas, né? Na Isso. verdade, É porque é o perfil, né, Freud? Assim, tanto tem aquelas construtoras. Eu acredito muito. É o que eu vejo hoje no mercado do que chega para mim. Tanto existe aquelas construtoras que elas têm aquela velocidade de vendas que elas precisam, né? A gente percebe no mercado que ela tem um volume grande de obras que estão sempre participando desses negócios que a gente vê com lançamentos muito rápidos nas vendas, acontece, é o know-how delas em cima daquilo. Como no alto padrão, a gente também vê um perfil de um outro tipo de construtora, que ela é um pouco o oposto disso, que ela vem com produtos que ela tem uma velocidade de venda menor, mas ela tem produtos mais posicionados. São sim, produtos mais exclusivos, com valor de venda mais agregado ali. Então, que a gente sabe que a velocidade de venda não vai ser aquela mesma. Então, são perfis diferentes. Ambas funcionam, ambas estão no mercado, né? Então, vai muito do que está acontecendo naquele momento e o que aquela construtora
está desenvolvendo, qual a né? situação, né, da construtora? Porque às vezes, como tu falou, tem construtora que constrói com capital próprio, Isso, tem construtora que precisa de isso. uma demanda mínima junto a Uhum, um banco. isso. Elas Exatamente. precisam 30% de vendas, né, para viabilizar um projeto. Existe até aquele produto que ele está sendo desenvolvido para a conceituação da marca. Que ali a construtora ela não está tanto visando só o lucro em cima do VGV. Ela vai ter uma margem dela bem mais apertada, bem mais baixa, mas com aquele produto específico, ela vai projetar a marca dela como construtora para um outro patamar. Principalmente nesse mercado de luxo de alto padrão. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente vê acontecer no mercado hoje. Projetos que são lançados no mercado que não foi aquele sucesso na venda, não vendeu 100% em 3 meses, mas que, em compensação, a expectativa que se criou, né, toda aquele... A projeção que se criou em cima de um produto muito sofisticado para o mercado eleva o nível da construtora também. Ela está entregando um produto tão diferenciado. Mas é porque, na verdade, criaram uma expectativa no mercado que todo produto tem que ser vendido no lançamento, em 30 dias. As construtoras, a maioria, entrega um empreendimento com 36 meses, 42 meses, e ela, lógico, quer ter uma velocidade de vendas o mais rápido possível, né? Sim, sim. E aí são vários fatores que contribuem para que ela tenha esse sucesso. O primeiro é localização, né? Se for para mim eleger aqui uma variável que é a primeira para um sucesso de um empreendimento, é a localização, né? Depois, o projeto, qual é o tipo de projeto que foi desenvolvido, quem é o construtor que está desenvolvendo esse projeto, né? Porque, como tu falou, tem construtores, quando ele coloca aquela marca dele, os clientes já ligam pedindo, entendeu? Então, assim, eu também hoje, eu falo muito, eu trabalho na minha imobiliária atendendo demanda no sentido de que os clientes ligam, já tem uma carteira de clientes, Freud, eu estou querendo comprar tal produto. Aí ele me diz, eu quero mudar para um apartamento maior, ou então o meu filho passou numa universidade de São Paulo, estou necessitando comprar um apartamento lá. Tem alguém? Eu quero comprar um imóvel em Fortaleza, que aqui a gente está no... Então, assim, e não dá para a gente abraçar o mercado como um todo. O que eu faço? Eu tenho parceiros estratégicos nesses lugares. Então, eu tenho parceiro aqui no estado do nosso lado, Teresina, Fortaleza, São Paulo. Então, tudo para estar atendendo esses clientes, né? Grace, como é que tu olha o impacto da arquitetura na nossa cidade, aqui em São Luís? Ela vem passando por uma transformação, né, estética, urbana. Nós temos um plano diretor aí defasado, né? Esse plano diretor, infelizmente... Temos alguns percalços aí, né? Ele impossibilita, né, de vocês, arquitetos, nós, corretores, fazermos grandes negócios. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu acabei de citar aqui no início da nossa conversa o Amiral, né? Um empreendimento que custa mais de 10 milhões, são só 15 apartamentos. Imagina se fosse 30. Quanto que o município não ia arrecadar, né? Porque o município é sócio de todo empreendimento imobiliário. E esses impostos servem para fazer escolas, praças, creches, melhorar o bairro, as vias públicas. E a gente está aqui com uma legislação que não permite. Né? E os clientes reclamam. Esse empreendimento, o valor está alto. Mas por quê? Terreno, nesses locais mais procurados, tá muito... O valor, a conta tem que fechar, né? Então, uma coisa é fazer um prédio dividir por 15 pavimentos. Se fosse 30, o rateio seria muito menor e, consequentemente, o valor do metro quadrado também seria menor. Mas eu acredito, Freud, assim, que a gente está passando por um momento que a gente está um pouquinho atrasado em relação a essa valorização da arquitetura, mas eu acho que finalmente estamos tendo essa mudança de olhar sobre a arquitetura aqui em São Luís, né? Porque o que a gente via, claro que a gente verticalizar, que a gente dá mais possibilidade, isso engrandece o projeto como um todo, porque a construtora passa a ter um valor em mãos, né, para trabalhar isso de uma forma melhor, mas ao mesmo tempo
a gente vê que também é feito muito pouco, né? Do que poderia ser feito com o que a gente Sim. tem hoje em mãos. Então, assim, eu acho que durante muito tempo, aqui em São Luís, se criou um padrão, vamos dizer assim, que vai vender. Só muda a cor da pastilha que tá tudo certo. Um vai Isso. ser preto, outro vai ser amarelo, um vai ser azul. E a gente criou e virou, né, esse padrão de Sim. que a gente mudava muito pouco na arquitetura, né? E era isso. A gente vive hoje numa cidade que essa verticalização, a gente é uma cidade muito grande, uma cidade muito horizontal. Mesmo não sendo tão expressiva, a gente não tendo um prédio tão verticais, a gente ainda tinha muito terreno no meio da cidade, a gente ainda tinha muita coisa acontecendo, né? E isso não precisava ter grandes movimentos da arquitetura para se convencer as pessoas a comprarem aquelas unidades. Porque, na verdade, as pessoas estavam querendo, né, mudar para Existia uma apartamento. demanda reprimida muito alta. Isso, Eles precisavam morar em algum exatamente. lugar. E não precisava grandes esforços, né? Então Justamente. a gente estava no momento ali em que o que a construtora colocava para vender, não sei se tu se lembra, até um passado muito recente, os apartamentos eles não eram nem entregues, os empreendimentos não eram nem entregues, decorados, nem mobiliados, Sim, né? sim. Não existia academia no prédio, não existia, É, né? na verdade, quem trouxe isso foi a Cirela, as grandes Isso. incorporadoras, né, que chegaram Exato, aqui. mudando o mercado, né? Então, assim, isso para a gente não é no passado tão distante, Sim, sim. né? Relativamente recente, as construtoras não precisavam fazer grandes movimentos, né? Junto à arquitetura para atrair esse cliente. Então, o que a gente está vendo que está acontecendo agora é justamente um pouco que essas construtoras foram forçadas, né? A fazer esse movimento de usar a arquitetura como uma fonte de desejo para atrair os seus clientes para essas novas unidades, porque antes, aqui em São Luís, o que é que acontecia? A grande parte da população morava em casas, né? A gente tinha os bairros aí que eram muito residencial, mais horizontais, e aí veio o bairro do Renascença ali, começando a ficar um pouco mais horizontal, Sim. e se criou a península com a chegada da Cirela aqui, né? E aí foi a primeira migração de casa para apartamentos. Então foi esse momento em que era de ser apartamento, as pessoas queriam morar em apartamento aqui em São Luís. Só que essas pessoas, né, esses prédios já começaram a ficar antigos. Então agora essas pessoas já procuram outros apartamentos. E é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. O que é que motiva essa pessoa a se mudar do seu apartamento? Ela vai estar trocando metro quadrado por metro quadrado? Nossa cidade, né, apesar de ser muito grande, São Luís, a questão dos locais que tem essa arquitetura vertical são relativamente próximos. A pessoa sair do Renascença para a ponta do Farol, o que é que motiva ela a fazer essa mudança? E aí a arquitetura, ela vem agora com esse cenário de criar desejo. Né? A gente, Sim. através desses prédios, que a gente vem com arquitetura muito diferenciada, que a gente vem com esse conceito dos condomínios com lazer agregado, que a pessoa percebe que ali ela passa a ter uma qualidade de vida superior, a arquitetura ela vem criar essa ferramenta de venda para as construtoras. Então, as construtoras elas passam a mudar o seu olhar sobre esses projetos de arquitetura para realmente incrementar muito mais, né? Valorizar os profissionais, dar a possibilidade que esses projetos eles sejam mais diferenciados, eles, né, se tornem, até para a gente como profissional, ele se torne mais atrativo, né? A gente possa ter essa liberdade criativa sobre esses projetos. Então, eu acho que a gente está começando esse cenário aqui em São Luís, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, mas isso aconteceu em várias outras cidades, né, a nível de Brasil. A gente vê o Nordeste todo tendo essa movimentação muito A expressiva, a Paraíba, verticalização. que Exatamente. o mercado lá está muito Muito aquecido. aquecido. Fortaleza, a gente está, Também né? prédios de 50 andares. Exatamente. Então a gente começa a ter isso agora aqui em São Luís, com a escassez dos terrenos, né? Claro que o plano diretor ele tem que ser ajustado para que isso passe a acontecer, mas enquanto isso não acontece, eu acho que a gente ainda tem muita coisa a se fazer dentro do que a gente pode, e falando sobre arquitetura predial aqui, né? Eu sempre falo, hoje você citou o bairro do Renascença, nós quando visitamos imóveis, levamos os clientes, né? E os prédios mais antigos, né? A cidade Uhum, verticalizou primeiro lá no bairro do sim. Renascença, né? Que era ainda é o centro comercial, o financeiro de São Uhum, Luís, é o bairro do é. Renascença. Tem duas universidades,
os principais prédios comerciais estão lá, Uhum. as maiores escolas particulares, né, Uhum. estão lá e a gente vai, visita os prédios e aí eu fico pensando, rapaz, antigamente os arquitetos não pensavam que a pessoa precisava ter uma academia no seu prédio, É. ter um espaço para as Uhum. crianças É. praticarem um esporte, entendeu? Uhum. E hoje, Nem Gleise, playground tinha. pois é, esses prédios que você vê lançado no Renascença, Aham. quando você pega para analisar, quando finaliza um prédio, eu faço muito isso. Quando eu participo de uma venda de um prédio, ele finaliza, claro, eu tenho acesso às vendas da minha empresa, Uhum. mas eu vou ver o perfil de quem comprou, onde ele mora, qual a renda. Ali a gente encontra muitas respostas e É. entende perfil de cliente. Uhum. Então, assim, os prédios do Renascença, os que estão sendo lançados, vou dar um exemplo, Entre Rios, da Mota Machado, que tem vários itens de lazer. Quem compra esses empreendimentos são pessoas que moram ali pelo Renascença, têm a sua vida já ali por perto, porque os filhos estudam ali, ele trabalha ali perto. Que é a Então, proximidade, né? ele não quer abrir mão dessa Uhum. comodidade, É. porque hoje o tempo é o nosso ativo mais valioso. É. Às vezes a pessoa, ele tem uma empresa, tá tudo indo muito bem, ganhando muito bem, mas ele não tem tempo. É. Tempo para estar com o filho, para levar numa escola que é próximo, entendeu? Então, assim, a Alfa, né, também que é uma grande construtora, incorporadora daqui, os empreendimentos que ela lança, ela se especializou naquela região. O pessoal valoriza muito. Eu até falo para a Vitória, quando a gente conversa, eu digo, Vitória, é bom de vocês lançarem uns prédiozinhos, né, com uma arquitetura diferente. Aí lançaram o Bayview, ainda nem lançou, Uhum. mas o Flávio Salomão, teu colega aí de Uhum. profissão, fez um projeto diferente e tudo ali na Península. A gente liga a procura enorme. Então tem mais pessoas querendo comprar um ticket médio de 3,5 milhões Uhum. do que apartamentos. Então isso mostra o quê? Eu até falo, olha, enquanto no Sul e Sudeste os empreendimentos lá já estão levando assinaturas de grandes escritórios e marcas como Pininfarina, Uhum. Porsche Design. Aqui a gente não está nem pedindo isso. Contrate um arquiteto talentoso para fazer uma fachada, um negócio diferente, para que eu vá visitar um cliente, Uhum. para que ele tenha vontade de querer mudar, né? Porque ele faz esse cálculo aí que tu falou, não é só o valor do imóvel, porque ele vai comprar os móveis projetados, vai mobiliar. Isso. Então, quando ele coloca tudo, rapaz, será? É o que tu disse, será que vale a pena eu fazer esse esforço todo? É, só para mudar o metro quadrado, né? Para ir para um prédio que tem uma pastilha branca e o outro tem uma verde, né? Hoje eu, né, tenho esse entendimento, né, que a arquitetura a nível mundo, ela, ela, ela é vista dessa forma como um atrativo de desejo, né? Desde viagens, a gente sai daqui para ir para Paris para conhecer a Torre Eiffel. Né? Não existe Sim, você ir na Paris e não conhecer a Torre sim. Eiffel. Então, assim, hoje existe esse movimento da arquitetura, ela ser tratada dessa forma. Então, quando a gente percebe, né, como construtores, com esses empreendedores veem a arquitetura como essa ferramenta para alavancar essas vendas, é que a gente consegue ver esse cenário dessa vinda de designers automobilísticos, de tudo isso que está acontecendo, porque eles querem atrair, né, esse desejo, que é o Pininfarina, esse designer que eles fazem, né, muito automobilístico, da Porsche. Conecta a Ferrari com. Para atrair esse desejo masculino, né? Sim. Daquele carro de luxo, da potência, Na tecnologia. verdade, mexe com a vaidade, né? Isso, Porque o exatamente. cliente, ele. Às vezes ele nem precisa, né? Ele já mora muito bem, mas ele Uhum, quer dizer para os amigos, para o meio que ele está, uhum. que ele mora num prédio de Pininfarina. Por isso, porque ele conseguiu, aquela construção conseguiu se colocar numa posição de desejo para aquele cliente. Porque deixou de ser metro quadrado, deixou de ser só números, né? Deixou de ser só preço e passou a ter valor.
né? Ele passou a A dar autorrealização. exatamente, eu quero morar dentro daquele empreendimento, porque eu acredito que ali eu me identifiquei, é isso que eu quero que as pessoas identifiquem, o meu sucesso profissional vai estar atrelado a morar no melhor bairro da cidade, no prédio mais sofisticado, com mais tecnologia. Então, isso é uma coisa que a gente vê que essa projeção, claro, a gente está falando aqui de marcas muito relevantes, mas a gente consegue fazer isso com a prata da casa também. Sim. Né? A gente com uma boa arquitetura, a gente com um designer diferenciado, a gente não precisa esse passo tão largo como que já acontece em outras capitais, porque esse cenário lá já vem acontecendo há muito tempo, né? Então, assim, eu acho que hoje, Freud, aqui em São Luís, falta essa consciência do designer básico, né, que nós, arquitetos locais, a gente vai conseguir desenvolver essa boa arquitetura, desde que as construtoras tenham essa consciência e deem essa possibilidade. Eu acho que aqui a gente tem ótimos profissionais trabalhando no mercado, sem precisar a gente dar esse passo tão largo de importar essa arquitetura vinda de fora, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é um degrau de cada vez. Eu acho que a gente não está fazendo, como né, eu estava colocando, a gente está deixando, o básico está sendo perdido. Se criou essa padronização dos projetos todos de partilha com tantos materiais que a gente tem no mercado hoje, que podem vir, que podem tornar esses prédios mais estéticos, mais atrativos, né? Então, eu acho que falta um pouquinho esse olhar, né? Assim, que está começando, ainda bem que a gente está começando esse movimento para a arquitetura maranhense estar sendo mais bem reconhecida e mais bem recolocada, mas eu acho que a gente tem condição de fazer coisa muito melhor, né? Com as ferramentas que a gente tem, com a nossa tecnologia, com os nossos materiais, com os nossos profissionais, e é o que está acontecendo, né, nesse momento. Eu já fico muito, muito satisfeita com que a minha presença e de outros profissionais que a gente vê, a forma com que as construtoras estão dando essa liberdade, estão dando essa valorização, a possibilidade, né, da gente vir trazendo essas coisas novas para o mercado, eu já me sinto muito satisfeita e muito realizada em estar participando desse momento, né, dessa mudança arquitetônica que a gente está sofrendo em São Luís, mas acho que a gente ainda tem aí um percurso longo até chegar no que aconteceu em outras capitais, mas acho que esse primeiro passo já está sendo dado, né, nesse caminho. Eu vejo São Luís daqui a uns 4 anos, né? É uma cidade mais bela, né? Nós vendemos, vou citar aqui um empreendimento da Delman Wave ano passado. A Delman ela trouxe uma fachada diferente, imponente. O Marcelo Franco assinando aquele projeto. Sim. E eu conversando com o Breno, que é um grande parceiro, o Breno falando que ele procurou colocar tudo do que tinha de melhor naquele empreendimento. E os clientes enxergaram o valor e foi um sucesso. Entendeu? Então vendeu muito bem. Então é isso que eu falo. O construtor, o incorporador, existe uma pirâmide das necessidades de Maslow, né? E ele mostra isso. A autorrealização. Então, primeiro tem as necessidades básicas que a pessoa precisa se alimentar, fazer. Quando chega nesse ápice dele querer tá naquele grupo de autorrealização, como tu falou, eu quero. E hoje, né, Grace, os clientes já estão, quero morar em um projeto assinado por Grace Dantas, né, que eu acho interessante essa valorização da prata da casa. E como você falou, existiu eu não vou falar o nome, um empreendimento imobiliário nos Lençóis Maranhenses, e eles trouxeram excelentes profissionais, né? Profissionais renomados mesmo, famosos a nível de Brasil, para desenvolver um projeto nos Lençóis. Mas eles esqueceram do básico. Entender a necessidade e saber o perfil do comprador do maranhense. Então, gastaram uma grana, foi muita grana, né? Fizeram um lançamento e tudo. Eu desde quando eu assisti a apresentação do empreendimento, eu disse, rapaz, isso aqui não vai decolar. Por vários motivos, né? Não vou entrar aqui no mérito. Mas é isso. Às vezes a pessoa poderia ter tido uma assessoria local de quem entende do mercado, quem são os profissionais que vendem, que fazem a coisa acontecer. Porque hoje também a nossa profissão de corretor, ela virou assim meio... Às vezes o cliente chega querendo saber se tu vai fazer a postagem
quantos seguidores tu tem e tudo. Então eu digo, gente, Tem disso mesmo tem hoje. imóveis que não se vende com postagem, a gente Aham. vende e assim com descrição, visitando clientes, entendendo? Eu passei por uma situação, Freud, interessante, onde eu tive um determinado empreendimento que a gente estava fazendo aqui em São Luís, e a gente estava nesse momento de afinar esse produto, né? A gente começou a ter algumas reuniões sobre o desenvolvimento, né? Do como é que seria, o partido arquitetônico que a gente iria estar utilizando. Então, que eu te falei que é a parte que eu gosto muito, então a gente estava ali desde aquela fase de entender o que é que seria feito, qual era o melhor cliente. E a gente estava numa reunião e a equipe, né, a construtora queria se certificar de estar com todos os melhores profissionais. Que bom que ela me chamou para a parte de arquitetura. E a gente estava numa reunião com o pessoal do Sudeste e eles vieram apresentar para a gente, como a gente estava tratando de um empreendimento de altíssimo padrão, eles trouxeram para a gente o que eles entendiam, né, para ser um produto de luxo aqui para o Maranhão. E eu estava lá, né, aqui dentro da minha humildade, né, ouvindo o que eles tinham para falar, o pessoal de São Paulo, né, todo o entendimento deles. Eu falei, gente, eu queria só um minuto aqui de fala, só para compartilhar uma coisa com vocês. Tá tudo lindo o que vocês trouxeram para apresentar para a gente, mas lá no Maranhão, a gente não tem os ricos que vocês têm aqui no Sudeste, não. Sim. Os ricos que a gente tem lá no Maranhão são diferentes, porque é um estado que está numa região diferente, que nosso entendimento de luxo é outro, né? E hoje eu estou inserida nesse mercado e coloquei o meu ponto de vista do que é o que hoje o meu cliente que chega na mesa do meu escritório para fazer a casa deles, o que é o entendimento dele hoje como uma arquitetura de luxo. E naquele momento o cliente virou e falou: meu Deus, Grace, ainda bem que tu estava aqui, que tu colocou isso na reunião, porque eu concordei plenamente com o que tu falou, e para mim não estava fazendo muito sentido tudo aquilo que eles estavam falando, né? Então é um pouco disso, é a gente saber que, claro, nas outras regiões do país, todo esse cenário que está acontecendo lá é importante a gente ver e a gente se atualizar com o que está acontecendo, mas a gente vive num mercado muito particular, né? A gente está aqui no estado que a gente tem toda a nossa cultura, que tem tudo isso tem que ser colocado, né? E o E nosso estado é avaliado. um estado pobre, considerado a. Sim, também, Nós né? atendemos uma parcela pequena. Sim, exatamente. A gente está num dos estados mais pobres hoje, né? Até a nível de Nordeste, que é a Sim. região mais pobre. Então, hoje a gente tem que ter esse entendimento que existe um luxo, existe um alto padrão, existe esse entendimento, mas existe um mercado que é muito particular, que não é comparativo com o que acontece na região do Sul e Sudeste, que tu sabe que lá vender um apartamento a 30 milhões é a coisa mais normal do mundo. É, E aqui hoje, dentro da nossa cidade, a gente não tem um único apartamento sendo vendido por esse valor, não né? tem. Então, hoje, a gente precisa ter, beber dessa fonte, né, para a gente entender o que está acontecendo, mas ter um filtro para a gente entender o que é que realmente se aplica no nosso mercado. O que faz sentido, porque nem tudo. É. Hoje, Grace, eu percebo que o cliente mudou muito nos últimos anos, né? Ele busca mais experiência, exclusividade, bem-estar, ele quer viver o espaço. Como você enxerga esse novo comportamento do consumidor dentro da arquitetura? A gente até conversou já um pouquinho, né? É. Bom, eu vejo isso, né, Freud? Eu acho que hoje a gente está num momento particularmente muito favorável para a área de arquitetura. As redes sociais, ela veio como essa ferramenta para agregar muito ao nosso mercado, porque as pessoas começaram a mostrar para as outras pessoas as suas casas, né? Então isso tem um significado todo diferente, porque a partir do momento que existe uma ferramenta onde eu estou ali e as pessoas conseguem ver o local onde eu estou morando, onde eu estou circulando, isso passa a dar um outro olhar sobre esse consumo de arquitetura e de designer de interiores, que até bem pouco tempo atrás ele era muito restrito, né? Então, eu acho que a gente está passando por esse momento de muita valorização sobre isso, né? E essa valorização entrou com um pouco disso, para que as pessoas vejam, né? Olha aqui como eu estou morando bem, olha onde eu estou morando. Na verdade, a pandemia, né? A Ela pandemia mudou tudo, né? trouxe muito isso, né? O cliente, de uma hora para outra, ele teve que morar e trabalhar no mesmo lugar, ficou confinado em casa e ele se viu em um ambiente pequeno, Uhum, né? Então, assim, para o nosso mercado, aqui o mercado imobiliário, nós estamos todos juntos, né? Aqui é todo uhum, mundo no mesmo. Foi uma explosão no foi. o alto padrão, porque o cliente, Uhum, eu lembro quando teve o lockdown,
eu recebi ligações de uma construtora, Freud, nós ainda temos 12 apartamentos aqui para vender. Naquela época, tipo 1.400.000. E olha, traga a proposta aqui que a gente não tá. Porque ninguém sabia como é que o mercado ia se comportar. Grace, não demorou 2 meses, eu liguei, acabou tudo. Hoje, esse empreendimento, eu estou te falando de 2020, 2021, nós estamos em 2026, já está mais do que o dobro. Esses mesmos apartamentos já estão 3 milhões e pouco, entendeu? Então, aqui para São Luís. Então, o cliente ele ficou mais imediatista. Quando eu atendo o cliente 60 mais, aí ele já diz muito assim, Freud, eu não tenho tempo para estar esperando um negócio de 4 anos, não. Eu quero um empreendimento que eu me mude logo, que eu reforme, entendeu? Então, o que é que tu tem aí? Porque agora eu vou desacelerar. Aí ele já vê uma segunda residência, né? Aqui nós temos os Lençóis Maranhenses, que, na minha opinião, eu tenho uma casa nos Lençóis Maranhenses que eu vou lá recarregar minhas energias em Santo Amaro, porque eu acho que todo mundo, que o maranhense ainda não valoriza os lençóis como deveria. Concordo. Tu também, né? Tem lá em Atins, a gente se encontrou lá. É uma pousada lá. Que é muito legal, entendeu? Então, assim, esse cliente, ele ficou na pandemia querendo morar melhor, ele comprou uma lancha, ele comprou aquele carro, porque ele viu o quê? Perdeu um parente, aquele amigo que estava cheio de dinheiro e não usufruiu, né? Então, assim, a pandemia deu esse boom para o mercado de alto padrão em vários segmentos. Imobiliário, automotivo, né? E a gente tem um olhar para entender, na verdade, a Raíssa está ali, que trabalha comigo, a gente, quando está fazendo os nossos vídeos e tudo para mostrar, e Raíssa, é o seguinte, esses videozinhos mostrando planta de apartamento, disso, daquilo, cara, isso aí o cliente vê sozinho. Ele vai levar o arquiteto dele para eles discutirem. O que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a tua necessidade? Eu faço você fazer um bom negócio, no sentido de, Grace, tu quer fazer um upgrade aí no teu imóvel? Sabe quanto é que vale teu imóvel? Vou avaliar teu imóvel, vou analisar como é que está a documentação, vou te orientar a tu comprar um imóvel que você ganhe dinheiro, tá? De repente, tu vai fazer uma venda, Grace, muitas pessoas não sabem, quando vai fazer uma venda de um imóvel, ela tem um prazo para fazer essa declaração, que o cartório faz a DOI, Declarações de Operações Imobiliárias, o banco, ele informa a Receita Federal, em até 6 meses tu tem como fazer uma aquisição de um outro imóvel para que você não pague um ganho de capital, que é até 15% da diferença entre o valor que tu comprou na época e o valor que tu vendeu, né? Então, eu entendo muito isso e oriento os meus clientes para que tudo dentro da lei. Existe uma brecha aqui jurídica, tributária, que se você comprou esse imóvel, fizer uma aquisição de um outro, ou de repente fazer uma permuta, tu não vai pagar esse imposto, tu vai ter uma valorização. Então, os clientes hoje, eles buscam muito isso. Eu tenho clientes, né, que são também teus clientes, e eu vejo, nós conversamos, eles dando os depoimentos. Rapaz, aqui eu contrato Grace, eu me esqueço. Eu digo, meu amigo, tu tem que ganhar dinheiro, deixa que o resto a gente toma conta aqui. Então eu vendo teu imóvel, te ajudo a tu comprar outro, não vai ter dor de cabeça, porque eu acho que isso é que diferencia essa proatividade, né, da gente estar sempre entendendo a necessidade de cliente e entregando. Esse público do alto padrão, né, Freud, na verdade, o que eles buscam, em todos os segmentos, eu acho, é esse profissional que ajude eles a resolver os problemas. Né? Eu acho que quando ele te procura para comprar um imóvel, não é só comprar um imóvel, é que você vai saber o melhor produto para trazer para ele, né? Que vai conseguir dar os caminhos para ele nessa parte burocrática de documentações. Quando ele procura um arquiteto, ele não quer só um bom projeto de arquitetura, ele não quer só uma casa bonita, ele quer que eu tenha bons parceiros para indicar que não dê dor de cabeça, que a obra fique com qualidade, ele quer esse meu olhar diferenciado sobre o projeto, que a casa dele não vai ser igual a dos vizinhos, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Acho que a gente, quando se posiciona em trabalhar com esse cliente de alto padrão,
é muito mais desse olhar e dessa escuta, né? Do que é que o cliente é além do que é aquela função básica, não é só o que ele veio buscando, mas o que ele precisa que a gente tenha esse auxílio junto com ele, tanto de um projeto quanto de uma venda. Lá no meu escritório, Grace, eu tenho todos os meus processos muito bem definidos, né? Então, quando você me diz, Freud, eu vou querer que tu venda meu imóvel, né? Então, eu já te mando um checklist. Primeira coisa que tu vai me mandar é a documentação do teu imóvel. Certidão de inteiro teor, nós vamos fazer logo todas as pesquisas para saber, às vezes o cliente nem sabe. Teve um processo e lá bloquearam a matrícula do imóvel dele numa execução fiscal. Ele não está nem sabendo. E aí a gente vai e mostra. Por quê? Veja bem, se tu vai comprar um imóvel comigo, como é que eu vou te vender um imóvel e que tem problema na documentação? Então, não existe. Então, quando o cliente liga, olha, o meu imóvel não tem documento, eu digo, meu amigo, então essa empresa aqui não é o lugar para você trabalhar. Nós não podemos vender seu imóvel. Mas assim, não é que eu não possa te ajudar. Eu vou te encaminhar para um advogado que entenda de direito imobiliário, que seja especialista nisso. Ele vai te ajudar a você regularizar esse imóvel. Isso demora. Não é uma coisa rápida, né? Eu estou falando é coisa de meses, às vezes até ano. Então imagina, eu pegar um imóvel que a documentação não está boa e em que o banco não financia, o cartório não transfere, consequentemente, ninguém ganha dinheiro, né? Então, assim, primeira coisa, não tem documento, não trabalhamos, né? Uhum. Então, quando eu vou atender um cliente, eu procuro entender isso, ver se ele já sabe quanto vale o imóvel dele, se a documentação está boa, qual o valor que ele está disposto a investir nesse imóvel, sendo que a maioria dos clientes, ele chega me falando, eu estou disposto a pagar até 2 milhões em um imóvel. Uhum. Quando a gente começa a mostrar, às vezes ele sobe isso aí até 30% a mais. Então, assim, a gente vai mostrando, ele vai entendendo. Então, essa jornada de compra do cliente, São Luís é uma cidade pequena, né? Uhum. Então, eu tenho mapeado todos os principais empreendimentos das melhores construtoras da cidade, nós trabalhamos. Então eu vou mostrar para ele qual é o bairro que você quer. É Península, é Ponta do Farol? Então tá aqui, ó. Os principais players do mercado são Delman, Alfa, Mota Machado, tem Lua Nova que constrói aqui. Então eu vou mostrar para ele quais são os pontos positivos de cada construtor incorporador, o que ele fez, o que ele entregou, qual foi a valorização, como que é a aceitação desse produto. Então, essa é uma vantagem da pessoa ter o seu consultor imobiliário, porque quando tu é atendido em um stand de uma construtora, até por questões éticas tu não pode estar no stand de uma construtora oferecendo o concorrente, né? Então, assim, se um profissional faz isso, tu já vê que ele não é ético, né? Então, eu costumo mostrar e trabalhar isso com os meus clientes. Então, quando a gente faz toda a jornada de compra, você já olhou imóvel A, B, C, D, viu se é mais vantagem comprar pronto ou na planta, né? Que é aí que a gente entra. Vai necessitar comprar esse teu imóvel, vender para quitar o outro, ou então eu mostro. Será que não é melhor eu te conseguir um cliente para alugar esse teu apartamento com o valor do aluguel, tu pagar esse novo e tu ter uma alavancagem patrimonial? Então, essas são situações que nós vivenciamos lá no meu escritório, né? Por isso que eu digo, o cliente chega, comprou um imóvel comigo, e ele pergunta, e aí, quem que tu vai me indicar como arquiteto? Então, assim, a gente, Grace, tem que estar fazendo essas parcerias. Com certeza. E são coisas boas para mim, para vocês, entendeu? Eu tenho irmão arquiteto, tu conhece? Sim, Fred. eu adoro ele. Tenho muitos amigos da arquitetura também, que eu acho que é um profissional indispensável nesse processo aqui do mercado imobiliário, o arquiteto. Ele vem com a sensibilidade dele, coloca. Então, assim, eu tenho amigos arquitetos que, quando chegam os investidores, nós, às vezes, aí eu já sei, né? Quem trabalha com uma coisa mais popular, outro mais alto padrão, porque os clientes até dizem, olha, não me manda para arquiteto tal, porque esse aí já vai fazer. Então, a gente também tem que ter isso, né? Na verdade, assim, né, Freud, lá no escritório, tu deve passar por isso também. Eu tenho uma frasezinha que eu costumo falar lá,
que a gente atende aqueles clientes que ele faz aquelas coisas. Tem os clientes que a gente vai atender, que ele vai fazer com o bolso, e tem o que vai fazer com o coração. Uhum. O cliente que ele vai fazer com o bolso, ele é aquele cliente que ele chega lá assim, é tanto, a gente não pode passar disso. É o cliente que vai fazer investimento, é o cliente que está fazendo o cliente comercial, que ele chega com aqueles Ele é mais valores. número, Ele é, analítico. exatamente. E esse é um cliente que a gente não pode mudar ele do percurso ali, ó, nem um pouquinho, porque é isso. E aquele cliente que ele está fazendo por amor aquilo ali, ele não vê número. É. Ele quer se apaixonar. Ele chega, eu vou ter tanto para gastar, mas se no meio do processo ele for se apaixonando, ele vai aparecendo dinheiro de outro lugar. Ah, porque eu vendi a fazenda da família, porque a casa de praia não precisa, porque então aquilo ali ele vai e ele quer esse profissional que ajude ele a se apaixonar, né? Ele está fazendo aquilo por emoção. Então hoje a gente tem essa divisão muito clara lá no escritório, assim, aquele cliente que a gente tem que estar com ele na ponta do lápis, que tudo dele, meu Deus, Grace, mas isso não pode ser tão caro, porque e sim, isso é real, porque ele não vai ter mesmo de onde tirar, e aquilo ali a gente tem que ter todo esse planejamento e todo esse cuidado com o tipo de projeto, com o que está sendo apresentado. Mas aquele cliente que chega, e a gente está falando de um mesmo tipo de cliente, ambos em alto padrão, tá? Sim. Mas a gente tem aquele que é um investidor, que está com aquilo ali muito contado, e tem aquele outro que ele quer, aquela pessoa que vai trazer, ele quer ser surpreendido. Sim. Se você chega lá com um apartamento, mas ele falou que era um apartamento de 2 milhões, só que é um apartamento, mas não tem vista mar. Uhum. Ah, mas esse tem vista mar, mas não tem um elevador panorâmico, né? É. Então, ele vai querer ter o diferencial, ele quer ser surpreendido. E tem uma coisa que o arquiteto, ele tem que ter a sensibilidade para quando ele se deparar com um cliente, por exemplo, um casal Sim. que comprou aquele apartamento, aí vai te contrata, é o apartamento dos sonhos dele. Então eles querem ir lá no teu escritório, olhar essas coisas nos mínimos detalhes, querem te dizer o porquê daquilo, como é o quarto do filho. Então, É um se sonho, você né? não souber entender isso, se tu for uma pessoa, tipo assim, muito frio, sim, como é que é? Ele vai lá e pensa, eu não quero esse arquiteto, não. Isso aí não entendeu o que eu tô querendo. Então, a gente tem que entender. Olha, lá no escritório, a minha esposa até disse que eu sou um pouco de psicólogo, né? Porque a imobiliária, ela está presente em diversas fases da vida. É no casamento, é no divórcio, né? Eu prefiro estar nos casamentos, né? Quando o pessoal vai para casar, tudo empolgado. Quando já é no divórcio, que a gente tem que vender esses imóveis, às vezes Muitas fases. tu recebe uma ligação, Freud, eu preciso que tu avalie um imóvel ali, eu me separei. Meu amigo, é uma situação difícil, porque a gente chega lá e tu não é bem recebido, porque aquilo ali ainda tem um sentimento, uma situação mal resolvida, e aí a gente fica tentando de todo jeito ficar um pouco distante, mas assim, estamos aqui para trabalhar, para vender, depois ajudar eles a comprar outros imóveis, né? Então, São assim. muitas situações. Eu acho que essa parte da psicologia todo mundo tem que ter um pouco, porque não tem jeito. A gente está ali tratando com pessoas, né? Sim, sim. Com momentos de vida, de tudo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco essa sensibilidade. Lá no escritório a gente passa por esses processos também. Hoje eu atendo tanto empresários, né? Que é um forte hoje do escritório. A gente é muito contratado por trabalhar com os empresários e a gente tem que ter esse olhar objetivo, né? Que eles são pessoas que o tempo deles é corrido demais. A gente tem que resolver, às vezes, uma reunião de um empreendimento inteiro, super complexo, em 30 minutos, que é o tempo que ele vai ter disponível. Como a gente também trata com aquelas famílias que estão no começo da vida, que estão fazendo partinho do bebê. Então, Sim. tem que ter esse entendimento e esse olhar, né? Do tipo de cliente que a gente está atendendo e do momento que cada um desses clientes está passando. É importante a gente ter um pouquinho de psicologia. Eu tenho o cuidado lá na empresa de entender esse momento do que o cliente está passando e evitar de juntar, às vezes, as duas partes, porque, assim, existe um perfil de cliente que tu pode chegar com um imóvel com o melhor preço, mas o perfil dele é de pedir desconto e ainda querer baixar mais o preço, né? Então, aí a gente já sabendo de como é esse perfil de cliente, eu passei por uma situação de um cliente que ele estava tendo dificuldades financeiras na empresa dele, né? E ele teve que vender a casa, que era um sonho dele.
E aí eu levei um cliente para visitar e tudo, o cliente falou o valor, e o meu cliente fez uma proposta, achou tipo 10 a 15% do valor e me falou o porquê que ele estava fazendo. Porque a casa precisava de umas manutenções, né? De pintura, existia mais infiltração, algumas coisas para arrumar. Mas o cliente ficou muito indignado. O cliente que recebeu a proposta proibiu até a gente de não quis mais para levar o cliente lá, mas porque aí depois o outro cliente também ficou chateado e disse: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que entender a situação das pessoas. Esse cliente, ele está passando por esse momento difícil da vida dele. Imagina ele chegar a esposa sabendo que eles estão em dificuldade financeira, eles terem que mudar para um bairro inferior ou ir para aluguel, os filhos terem que. Então ele vai mudar a rotina de tudo. Então, vocês não. Vocês estão fazendo um upgrade, porque é muito bom, né? Sair aqui de um bairro como a Coab e morar no Calhau. Agora faz o inverso. Tu tá lá no Calhau e tu vai ter que mudar para um bairro mais distante. Então, isso é muito complicado. Então, quando tem essas situações, aí que o corretor fica no meio do fogo cruzado e tem que ter essa sensibilidade para colocar como é que essas propostas intermediar, né, esse tipo de conflito. E outra coisa que eu acho importantíssimo que, Grace, às vezes existem os imóveis que passam muito tempo sem vender, tipo 6 meses, um ano, isso liga um alerta, né? Quando o imóvel está muito tempo sem vender, a primeira variável que nós analisamos é preço. Será que o preço está correto? Segunda variável, o estado de conservação. Como é que esse imóvel está? Tem outras variáveis, que é, por exemplo, documentação, quando o imóvel não tem todos os documentos que uma instituição financeira pede para fazer um financiamento, como restringe muito o público para pessoas que só podem fazer uma compra à vista, a velocidade diminui muito. Então, às vezes eu visito imóveis e aí a gente chega no imóvel, o imóvel é com uma decoração bem diferente, como é que é o termo, gente, que a gente pode utilizar para tem muito da personalidade, né? Mas eu digo, gente, aí pra gente falar o seguinte, vamos, o homestage, né? Fazer umas adequações. Ó, eu acho que esse imóvel precisa de uma pintura, coloca em tons neutros, tipo eu sempre oriento eles a pintar daquele tom de pastel, ou então aquele branco mais fechadinho, esqueci. Branco gelo. Branco gelo, entendeu? Porque são cores, às vezes aí eu até falo, olha, você compraria um carro numa concessionária, vai chegar na concessionária, tu encontra o carro amassado, com a porta arranhada, o capô, não vai comprar. A mesma coisa é o imóvel ele tem que ser feito para encantar, né? Então assim, por isso que as construtoras aí, você sabe, nos lançamentos se faz um decorado, que até agora eles estão até diminuíram muito isso, né? Ficou mais agora no 3D, no virtual. Mas a gente fazia uma coisa para a pessoa se sentir naquele imóvel. Grandes estandes, a gente dá ver isso que mesmo tem grandes construtoras que tem com maquetes para encantar. Então, quando o imóvel não tem isso, começa. Tu vai pedir um valor X, vem as propostas 30, 40% abaixo, né? Então, aí, Grace, eu já fiz algumas situações em que tem arquitetos que têm empresas de reforma, e aí a gente indica para o cliente, olha, teu imóvel precisa de uma intervenção. Contrata essa pessoa aqui, manda fazer aqui umas intervenções, e eu fiz isso, para você ter ideia, algumas vezes a gente conseguiu vender aquele imóvel que estava 6 meses, um ano parado, em 30 dias após essas intervenções. Às vezes entendeu? até com a valorização mesmo, né, do valor do imóvel. Isso aí hoje é uma prática, é um tipo de negócio. É um nicho, né? Que o arquiteto pode Isso, exatamente, de pegar imóveis que são mais antigos, que estão muito deteriorados, fazerem uma pequena reforma, com um pequeno investimento em cima daquilo, e em cima disso aumentar o valor de venda e ter uma lucratividade significativa. Isso aí é um modelo de negócio hoje dentro da arquitetura também. E a gente, assim, no mercado imobiliário, a gente
gosta muito de fazer essas Uhum. parcerias, a não ser que o cliente chega e diga, olha, lá a gente tem uma modalidade que eu coloquei no meu site, imóveis para reformar. Sim. Quando a gente coloca nisso, então tu já imagina que é um imóvel bem abaixo do preço, né? Sim. Então, aí os arquitetos ficam muito felizes, porque eles Já sabem, tem outro olhar, né, sobre aqui aquilo. nós vamos tirar todo o piso, fazer todos os Aham. banheiros, cozinha, enfim, vai fazer um outro imóvel, né? É. Hoje isso é um cuidado que a gente tem lá no escritório também, Freud, porque assim, tem se falado muito sobre esse momento da arquitetura, né? A gente tá saindo de um momento onde estava tudo muito igual, né? Os projetos de interiores, a gente estava nessa padronização da arquitetura. Ela foi muito real agora ao longo desses últimos 5 anos. E agora as pessoas estão com essa necessidade de tornar tudo com muita personalidade, né? E de, como é que a gente deixa essa coisa com tanta personalidade, as cores que vão estar sendo utilizadas, ninguém aguenta mais ambientes beges, Uhum. ambientes tão neutros, a gente vem migrando nesse momento agora. Só que quando a gente coloca isso associado a um pensamento sobre venda imobiliária, isso é uma linha muito tênue, porque isso tanto atrai aquele nicho específico, né, como ele distancia a maior parte das pessoas. Porque quando a gente nicha, a Sim. gente está diminuindo o nosso, né, Filtra. isso, exatamente, o nosso filtro. A gente fez tô falando aí de decorado, eu me lembrei de um empreendimento em que a gente fez, foi o último apartamento decorado que a gente fez, e na época não era um prédio tão adensado, tinham poucas unidades. E quando a construtora me procurou, eles estavam muito com essa visão desse decorado super neutro, né? De tentar agradar todo mundo, de deixar tudo muito básico, que é o convencional, que é o que Uhum. a maioria das construtoras atrai, principalmente em empreendimentos muito volumosos, porque ali a gente não Sim, sabe, sim. né, o perfil de todo mundo que vai estar atendendo ali. E quando eles trouxeram o produto para mim, a ideia era que ele fosse muito tecnológico. A metragem não eram unidades tão grandes, mas eles tinham um valor agregado muito alto para a unidade. Então a gente estava nesse momento de definir quem era esse público, né, padrão. E na época eu fiz uma proposta muito ousada para eles. Eu falei, gente, ó, aqui a gente não precisa atrair 300 pessoas. Aqui, se a gente conseguir atrair nossos 50 e poucas unidades que tem Sim. aqui, tá ótimo. Vamos tentar nichar? Vamos tentar fazer uma coisa diferenciada dos padrões dos decorados da cidade? E a gente fez um decorado com muita personalidade. A gente usou muita madeira, a gente estava no momento de se introduzir os perfis em LED para dar essa cara tecnológica. O decorado foi feito com automação, assim como seria entregue nas unidades habitacionais. E isso foi feito com uma certa cautela, né? A gente estava assim, apostando que daria certo, mas com muito receio, porque a gente estava fazendo uma coisa muito ousada Sim. naquele momento. E que bom que deu tudo certo, né? Foi aquele risco calculado, porque eu acreditava muito nisso e os clientes compraram a ideia junto comigo. E a gente fez uma coisa muito diferenciada e foi muito bem aceito. A venda superou as expectativas da construtora. Depois eles me mandaram uma cesta para me agradecer, porque foi uma insistência Eu sei qual minha. foi esse empreendimento. Que eu vendi 4. Pois é. Esse decorado ficou muito legal mesmo. E a gente, às vezes, ter essas coisas com personalidade, ela pode se tornar um problema, depende da situação, mas também pode se tornar o diferencial da venda. Em a pessoa olhar aquilo e conseguir se sentir atraída porque ela se identificou com aquilo que é diferente do convencional, né? Então, isso é uma coisa que hoje a gente tenta buscar esse olhar, né, qual é o tipo de produto que a gente está assessorando. Quando a construtora vem conversar hoje comigo, né, lá no escritório, e hoje uma das nossas especialidades é atender esse empreendedor de incorporações imobiliárias, nesse auxílio da gente também com o projeto de arquitetura tentar desenvolver o melhor produto, né? Sim. Seja com o projeto arquitetônico, seja com a decoração das áreas comuns, com a parte de planejamento urbano. Então a gente entra junto nessa assessoria tentando ser assertivo nesse sentido. Esse produto ele tem que ser mais neutro, ele tem que atender o maior número de pessoas. Não, vamos deixar ele mais nichado para a gente ser mais objetivo e mais focado. Então, isso é um olhar que a gente tem muito lá no escritório hoje também. Grace, eu falo muito quando eu dou consultorias também para construtoras, incorporadoras, desenvolvendo produtos. Tudo parte de uma pesquisa, né? Sabendo Uhum, primeiro, identificando qual é o cliente que ela quer atender, isso. qual a renda, quem a gente vai e imagina a persona de quem vai ser aquele cliente. Uhum, E tem objeções
que elas têm, porque às vezes vocês da arquitetura, vocês ficam tão concentrados no projeto e não se dão a oportunidade de, às vezes, pegar uma opinião de quem está de fora, tipo Sim. comercial, né? E faz toda a diferença. Para dar uma olhada e dizer, olha, mas vocês esqueceram isso aqui, como é Uhum. que eu vou tratar essa objeção em um prédio? Exemplo, um apartamento que não tem um banheiro de serviço, né? Então é uma objeção muito complicada para ser vencida, porque dependendo, lógico, do público que você está atendendo. Uhum. Se for um público com uma renda menor, ele vai entender, cara, é o seguinte, eu não tenho grana para me comprar esse apartamento com 3 banheiros, que aumenta muito, eu vou me conformar com isso aqui e depois eu vou fazer um up. Mas, se esse empreendimento já é um empreendimento com um valor em que esse cliente tem outras opções, isso vai dar problema. Às vezes é uma pequena diferença que vai se tornar uma grande diferença na decisão de compra. E isso tem que ser conversado na hora do desenvolvimento do produto. Sim, sim. Então, as objeções têm que ser colocadas, por exemplo, localização. Localização é uma objeção que não tem como se... Não vou mudar um prédio de bairro, né? Então, se aquele construtor comprou um terreno que é próximo de uma invasão, que é um lugar violento, ele vai ter que saber que ele vai trabalhar tentando argumentar e convencendo esses clientes, e ele tem que saber uma coisa, eu não posso cobrar igual ao meu concorrente que está em um lugar que não tem isso, entendeu? Então ele tem que ter essa consciência, porque às vezes existe incorporador que ele precifica o produto dele olhando o concorrente. Mas ele não vê o esforço que o concorrente fez, toda uma inteligência imobiliária, aquela localização, tudo que aquele produto entrega, aí ele só vê o valor do metro quadrado daquele construtor é X, o meu iguala. Hoje, principalmente nesse mercado do alto padrão, Freud, o que eu vejo é que o valor de metro quadrado ele se torna cada vez menos decisor de compra. Sim. Cada vez menos. Sim. É muito mais o valor agregado que a gente consegue trazer no produto. O cliente entendendo que aquele produto vai atender as necessidades dele, que ele não vai receber, por exemplo, um apartamento, vai ter que quebrar todo. Isso. Porque aqui em São Luís, durante muito tempo a gente viu, a construtora entregava um apartamento, saiu a bits, o cliente recebeu. Quebrava Na tudo. outra semana a gente passa no prédio, tem um container lá cheio já, ele trocando tudo do apartamento todo. Então assim, ele gastava um apartamento e meio, né? Porque as reformas viravam coisas. E ele já até pra gente aqui que tá vendendo, ele dizia, Freud, eu vou comprar isso, mas olha o tanto que eu vou reformar. Meu amigo, não é preciso fazer isso. Freud, isso é tão louco que isso se tornou uma coisa comum. Ninguém se assustava, ninguém ficava, nossa, acabou de comprar um apartamento, vai reformar um apartamento recém-comprado, porque as construtoras entregavam realmente produtos muito ruins, não tinha como ficar. Era impensável você comprar um produto de alto padrão que se entregava cerâmica na sala. Sim. Né? E a gente tinha esse tipo de produto acontecendo no mercado. Então, Grace, foi uma alegria te receber aqui. Muito bom ouvir tua visão sobre arquitetura, mercado, cidade e o futuro, né? Eu acho que o mais bonito do teu trabalho é justamente isso, criar projetos que não falam só de estética, mas da forma como as pessoas vivem, se conectam com os espaços. Foi o que tu acabou de falar, que hoje o valor ele deixou de ser uma coisa que esse cliente de alto padrão, quando ele entende que você está entregando aquelas necessidades que ele necessita, às vezes ele nem pergunta o preço, ele só diz para a gente, eu vou querer um. Né? Manda aí reservar uma unidade e a gente informa o preço depois. Então, Grace, parabéns. Né? Obrigada, espero que você fique cada vez mais inspirada, faça aí bons projetos, né? E assim, eu queria me colocar à disposição para a gente estar fazendo parcerias. Você também pode indicar seus clientes para o seu escritório, que a gente vai atender com o maior prazer para estar... E também ajudando, né, nesse desenvolvimento de produtos e vendendo. Eu tenho experiência já de mais de 15 anos. Graças a Deus, campeão de vários empreendimentos imobiliários. Tenho acompanhado aí, tua trajetória também tá brilhando. Estou vivendo realmente um momento muito bom da minha carreira, mas assim, tudo isso é reflexo de quê?
atendendo meus clientes, entregando e atendendo necessidades, e acaba sendo uma consequência. Freud, obrigada, eu que agradeço. Esse bate-papo aqui foi ótimo. Se deixasse aqui, a gente ficava falando mais uma É, hora, que assunto a gente tem demais. Acho que a gente tem muito essa afinidade, esse pensamento aí em comum sobre o mercado, e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter muitos bons negócios juntos. Obrigada. muito obrigado.